Boa noite, gente. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de ler para vocês um poema do Carlos Drummond de Andrade, cujo título é O Elefante. Só queria ler para a gente estar pensando essa questão da criação, de como a gente pode estar compondo uma certa obra, um certo elemento, uma certa imagem a partir dessas coisas de coisas que a gente tem ao nosso redor, coisas mínimas que a gente cria a partir do que é possível e a partir do que a gente tem acesso. Eu vou iniciar agora a leitura do poema e a seguir a gente começa a nossa última aula. O elefante. Fabrico um elefante de meus poucos recursos, um tanto de madeira, tirada a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o índio de algodão, de paina, de doçura, a cola vai fixar, suas orelhas pensas, a tromba se novela, é a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas, dessa matéria pura, que não sei figurar. Tão alva essa riqueza, a espojar-se nos circos, sem pedra ou corrupção. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Eis-me o pobre elefante, pronto para sair, à procura de amigos, num mundo enfastiado, que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Ele, massa imponente e frágil, que se abana e move lentamente a pele costurada, onde há flores de pano e nuvens, alusões. Há um mundo mais poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver, nem mesmo para rir. Da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho é todo graça, embora as pernas não ajudem, o seu ventre balofo se arrisque a desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância sua mínima vida, e não há na cidade alma que se disponha a recolher em si, desse corpo sensível, a fugitiva imagem, o passo desastrado, no mais faminto e tocante, mais famintos de seres e situações patéticas, de encontros ao luar, no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores, ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos. Esse passo que vai, sem esmagar as plantas no campo de batalha, à procura de sítios, segredos, episódios, não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talho, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E já é tarde da noite, volta meu elefante, mas volta fatigado, as patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho, como simples papel. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete, qual mito desmontado. Amanhã recomeço. Bom dia, gente. Estamos dando início ao nosso último encontro, infelizmente, e a nossa última aula. E nesta aula nós vamos estar revisando um pouco de alguns pontos que foram passados e estar refletindo também sobre as atividades de vocês que vocês enviaram. Eu não vou citar nomes, não vou falar de uma forma muito mais abrangente, mas vou pegar pequenos pontos de uma forma sucinta que me tocaram. Alguns eu me identifiquei e teve essa troca simbólica também, porque algumas das histórias que vocês contaram, dos processos que vocês estiveram investigando, de certa forma tinham relação comigo também e com um determinado momento de minha história também. De início, eu gostaria de pedir desculpas por todo esse percurso. É certo que o nosso mini curso abrange pequenos pontos sucintos e alguns um pouco redundantes até, mas é sempre importante a gente estar retomando esses pontos e analisando para a gente ter uma nova visão sobre eles. Por que eu pedi desculpas? Então, esse curso foi é, se pautou em um caminho. Então, quando a gente faz um caminho, quando a gente pensa em uma rota, a gente faz uma série de escolhas. Então, dentro dessas escolhas, são opções onde você vai estar
deixando de ir a lugares e para contemplar outros lugares de ida. Então, esse é o sentido das desculpas por a gente ter pego esse percurso mais dinâmico, onde pequenos pontos iam sendo mostrados e a gente teria esse exercício de atividades sobre eles. Mas as atividades foram ótimas, fiquei muito feliz de estar recebendo, né, essas respostas de vocês, respostas positivas também. E as desculpas vêm ao certo ponto do conteúdo, da forma que foi elaborada. Nesse ponto, nesse quesito, mas estamos aprendendo sempre e temos essa capacidade, né, de refletir nas experiências e aprender um pouco mais sobre elas. E de início, gente, um outro início agora, é importante a gente ver dentro da oficina do título essa questão do arte e cultura. Então, muitas pessoas gostam, têm esse interesse de estar desvencilhando uma de outra, ou destacando, classificando o que é arte, o que é cultura. É importante sim esses estudos, é importante a gente estar se atualizando em cima deles, mas no nosso caso, nessa construção mais, vamos colocar entre aspas, mais artesanal, mais essa forma de dar vida à matéria, essa forma de proporcionar uma nova característica a esses objetos, ela é um pouco mais abrangente e tem certas convergências, certos modos de estar interligando esses dois pontos, porque de certo modo a arte, a construção material ou a renovação material dentro desses dois lugares, ela vem como um processo artesanal, vem como um processo de reflexão. Dentro de cada lugar vai ter um estudo próprio, vai ter uma sequência de aprendizado que vai te capacitar para dar uma ação naquele lugar. Por exemplo, quando a gente vai ler a Faigo Ostrower, não sei se a pronúncia é correta, mas quando a gente lê o livro dela, que é a Criatividade, Processo de Criação, ela dá um exemplo do carpinteiro. Então ela fala que o carpinteiro ele está acostumado a lidar com aquele material, lidar com aquela plasticidade, com as características do material, que no caso é a madeira. Ele sabe dar forma. Assim que ele vê aquele objeto, assim que ele vê aquela matéria-prima, ele já vê uma imagem, já vê o que ele pode fazer, as qualidades que ele vai poder dar aquele fragmento, e as qualidades que ele pode estar se utilizando da própria materialidade. Então, quando a gente está dentro desses processos, e esses processos a gente vai entender como hábitos, como foi visto anteriormente, quando a gente tem esses hábitos, a gente vai necessariamente ter uma forma mais intuitiva de se portar no ambiente, de coletar informações e coletar essas qualidades para dar significado e sentido àquela matéria, porque para a gente não é somente ver, perceber, mas é intervir naquele lugar. A gente tem essa necessidade de dar uma forma estética através de uma renovação material, uma renovação de sentidos. Para interligar um pouco com a questão das atividades de vocês, que é importante a gente estar pegando esses fragmentos também de fala de vocês, que foram muito, muito ricas. Eu gostei muito de estar recebendo, de estar lendo e tendo esse contato com vocês. E, como eu falei, eu acho que perdeu um pouco essa interatividade por conta das aulas serem gravadas e ter esse contato mais pelo grupo. E por outras questões também que vão ocorrendo durante a semana, não tive como estar assíduo dentro do grupo, estar promovendo mais conexões com vocês. Mas eu separei alguns pontos para esse roteiro que eu achei muito, muito pertinente a gente estar vendo também essas visões de vocês, que de início, essas coisas que vocês estão no dia a dia, essas coisas que possibilitam a vocês uma certa experiência, uma certa visão estética sobre o ambiente. E tem um exemplo que eu achei muito legal também, que foi uma paleta de cores. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela colocou essa paleta de cores e essa paleta de cores dela, que tem essa relação afetiva com ela, esse percurso da vida dela. Então, ela colocou no texto, ela fala que ela colocou como algo de, eu esqueci a palavra, decoração. Acho que foi essa palavra que ela utilizou. E a gente pode estar indo um pouco além também nesse próprio ato de misturar as tintas sobre uma determinada superfície, se esse ato já não é
uma atividade de pintura, porque a paleta ela tá lá e naquela paleta tem cores, então a gente pode estar vendo essa atividade é, de pintura na própria superfície que tem como base a mistura das cores. Então achei muito interessante, muito bom também ter essa demonstração também desse percurso. E depois tem um pequeno recorte também que é uma de vocês perguntou qual o objetivo da arte em si. Então é um pouco enfim, é uma faca de dois gumes, por assim dizer. Não com esse objetivo dessa metáfora, mas é um pouco confuso perguntar qual é o objetivo da arte. A gente vai ver que a arte, de certa forma, vai refletir ou vai dar sentido à nossa experiência, a experiência humana, as nossas emoções, a nossa própria forma de vida. Então, para mim, assim, eu não sei se está certo ou errado, vocês podem discordar, vocês podem agregar a isso, mas eu acho que se perguntar qual é o objetivo da arte, qual é o objetivo da cultura, você está se perguntando também qual é o intuito do ser humano, qual é o intuito da ação do ser humano no ambiente, então, por que ele age? Então, acho que essas perguntas vêm se interligando, porque se a gente perguntar qual é o objetivo da arte, qual é o objetivo da cultura, a gente vai estar se indagando sobre a nossa própria ação, porque ambas são elementos, é, são produtos. Não gosto da palavra produtos, mas vou utilizar agora por falta de outra melhor. Mas são produtos da nossa própria ação. Então, se a gente está se perguntando qual o intuito da arte, então a gente se pergunta qual o intuito da nossa própria ação, qual o intuito da gente estar sempre refletindo sobre a nossa própria experiência. Porque, de certo modo, a gente vai ver esses dois elementos ligados à nossa experiência enquanto sujeitos individuais e sujeitos coletivos também, tendo essa visão mais abrangente. E deixa eu ver aqui que eu anotei mais no roteiro. Essa mesma pessoa, ela colocou aqui também que ela acha que a arte só é arte, ela pensa na verdade, mas gosto de acreditar que só é arte quando passa uma mensagem ou então traz esse intuito de reflexão. Então a gente vai ver que essa denominação de arte, essa visão de arte, ela é bem mais atual, ela traz mais pra gente agora. Então a gente vai ver que essa arte ela vem como uma forma de indagar, de criar reflexões e de criar esse pensamento, essa mensagem. A gente vai ver que a arte em si é uma linguagem que vem através de uma série de introjeções, por assim dizer, mas que tem essa conotação de mensagem mesmo, de linguagem. Linguagem é a palavra. Tem essa conotação de linguagem, porque a gente cria. O que criamos são signos, são sinais e a linguagem. Então a gente pode estar vendo que o intuito de criar, ou a necessidade de criar, ela vem como uma forma de transformar certos elementos, certas informações em linguagem, de você estar uma forma de você estar proporcionando ao outro a sua visão, estar proporcionando ao outro a sua mensagem, assim, a sua forma de pensar, a sua forma de criar, a sua forma de agir. E a gente vai ver que a cultura também ela deve ser estudada e deve ser vista em um lugar próprio. As diversas culturas, não a cultura como singular, mas a cultura como plural, ela deve ser vista, ela deve ser convidada a se mostrar, porque essa cultura ela vai vir como uma forma daquelas pessoas estarem se afirmando, de estarem ajustando o seu lugar, de estar contemplando o seu próprio lugar naquele espaço e de mostrar as suas manifestações, as suas crenças, as suas formas de agir sobre o ambiente. E a gente vai ver isso com a arte também. A arte ela pode vir a fazer isso de forma mais individual. Tem uma frase que ficou na minha cabeça esses dias que eu estava assistindo um vídeo que é a seguinte: a cultura é uma regra, a arte é uma exceção. A gente pode ver isso também nessa questão, que a cultura ela vem como uma afirmação coletiva sobre o ambiente. A arte não, a arte é uma afirmação mais singular, uma afirmação mais subjetiva do próprio ser com ele mesmo.
Então a gente vai ver que essas duas podem ter essa denominação, essa classificação bem sutil, mas ambas vão ter o mesmo solo, assim, ambas vão brotar de um solo fértil, um ambiente seguro. Então essas duas vão estar dentro desse contexto, desse ambiente que vai vir a contemplá-las. E em seguida também tem uma frase que colocaram que tem essa questão do educar culturalmente. Então, quando a gente fala em educar culturalmente, a gente vai ver que existem vários outros pontos por trás disso, várias outras informações. Educar culturalmente, eles pressupõem uma certa forma de ver, uma certa forma de criar, uma certa forma de você estar refletindo sobre a sua própria experiência. E a gente pode pensar também que essa reflexão sobre a experiência, ela vem como um convite. Às vezes ela não vem como uma atividade autônoma. Eu não sei se todos têm esse pensamento, porque a maioria das vezes a gente está tão automático que a gente não tem esse interesse de refletir sobre as nossas ações, refletir sobre o nosso próprio processo. E meio que às vezes ele vem como um convite, ele vem como um convite externo para você parar, pensar e observar um pouco melhor o seu cotidiano, observar um pouco melhor os seus processos. Por exemplo, quando eu pedi para vocês entrarem em contato com esses ambientes e procurarem essas experiências estéticas, esses lugares que vêm a trazer a vocês esse fascínio, essa excitação sensorial, é justamente isso, a gente parar para pensar o que, de certa forma, nos convida a pensar, nos convida a agir, nos convida a criar. O que convida cada um de vocês a criar? E a gente vai ver que esse convite ele vai vir com muitas facetas, muitas formas diferentes. Vai ser um convite diferente para cada um. Porque cada um vai ter uma forma singular de se relacionar com o ambiente, uma forma singular de criar. E isso vai estar interligado com a história de vocês, com a história de vida de vocês. Então, tudo que vocês são, tudo que vocês compuseram até agora, vem através de uma experiência de vida. Uma experiência de vida que veio a criar uma certa consciência estética, vamos colocar assim, um certo rigor na seleção dos estímulos, um certo rigor na seleção de cada ponto que vocês estão à procura. Porque quando vocês olham o ambiente, vocês vão procurar aquilo que lhes chame a atenção, aquilo que venha a trazer vamos colocar como uma transferência simbólica do que é visto para você que está vendo. Então, a gente vai ver que esse educar culturalmente ele vem pressupondo também uma história de vida que está ligada a uma experiência estética que vai te trazer uma certa consciência sobre uma consciência estética sobre os elementos do ambiente, porque a gente pode estar vendo também que uma pessoa que vai para um museu ela tá dentro daquele contexto buscando certas informações que fazem sentido e que trazem certas conotações para a sua vida, na forma de estruturar, na forma de criar, na forma de pensar e de como ela pode estar vindo a intervir no próprio trabalho dela. E isso, a gente for ver também essas revistas, ilustrações, HQs, cinema, então esse também vai ser um fator estético, vai ser um fator que vai trazer certas qualidades, vai te trazer certas formas de estar fluindo e tá trazendo para si essas informações. São duas formas distintas, duas formas, vamos colocar formas culturais de compor uma imagem, formas culturais de estar assimilando ideias, de criar ideias. E a gente vai ver que uma vai beber da outra. Vamos colocar assim, beber para matar a sede, mas cada uma vai tá se apropriando de certas características da outra. E como vocês podem ver, se pesquisar um pouco mais, a gente vai ter vários exemplos disso. Por exemplo, o cinema vai tá se apropriando de imagens da história da arte, e a pop art, como a gente viu alguns enfim, a gente viu um pouco mais distante da gente, mas muito mais próximo. A gente vai ver que tem essa utilização das imagens do cotidiano, as imagens populares, as imagens pop do momento como uma forma de estar construindo.
E não só essas imagens, mas as coisas do próprio cotidiano. Enfim, a gente vai ver que tem essa questão da transformação dos elementos, da forma que cada um vai ver. Então, isso é uma coisa muito mais pessoal. E assim, também a gente vai ver que essa forma de considerar o que é arte vai vir com uma forma mais individual para vocês também. Então, algumas pessoas vão ver algo e vão dizer que é arte. Por exemplo, as histórias em quadrinhos. Elas são uma espécie de arte. Ela também é arte, mas para muitas pessoas ela não tem esse status, não tem essas características como arte. Enfim. E também foi isso do que vocês colocaram, tá, gente? Tem essa questão da arte como mensagem, e depois também nos trabalhos também eu achei muito interessante essa forma da percepção de vocês. Por exemplo, tiveram trabalhos que teve essa relação do corpo, como vocês estavam vendo esse corpo dentro das imagens que compõem a história de vocês, e também esse corpo como morada, o corpo que você habita, o corpo que te traz esse aconchego. Então, a gente vai ver que são vários elementos que cada um vai ter, cada um vai estar criando e vai estar se relacionando. E isso vai depender também da história de vida, como a gente viu agora há pouco. Também tem essa questão, achei muito bonita essa frase do mortal e imortal. É uma questão de o quanto o seu espírito é livre. Foi um trabalho, se não me engano, em recorte de colagem. Eu achei maravilhoso, muito bom. Eu gostei muito dessa relação também com que vocês trouxeram, essa relação com alguns objetos, de como cada um tem um objeto que tem uma certa familiaridade com ele. Então foi muito importante a gente está percebendo isso também, que a gente trabalha com o que é possível, não é? Então, de certo modo, todos nós vamos ter materiais aos quais a gente vai ter maior facilidade de manuseio, maior facilidade em encontrar. Isso vem a questão do hábito também, como a gente viu agora há pouco, essa questão do hábito. A quais materiais você tem acesso, com quais materiais é mais propício ao seu trabalho. Então, aquilo que a gente tem acesso diariamente no nosso cotidiano, ele vai vir como uma forma da gente estar exercitando. E esse exercício, esse hábito, ele vai nos trazer certos modos de perceber e certos modos de compor muito mais dinâmicos, muito mais rápidos, por assim dizer. Então, tem essa facilidade também do que a gente tem um hábito. E deixa eu ver essa relação do hábito com os materiais. E também outro ponto também, tem muitos pontos, né? Então, à medida que os trabalhos foram vindo, eu fui anotando, fui pesquisando um pouco mais sobre isso. E também a gente vai ver também essa questão do contar histórias. Então, a arte em si ela vem como uma forma de contar histórias. A arte, nossa cultura, são formas que compõem essa cosmogonia de todo o nosso espaço, todo o nosso ambiente. Então, são formas que a gente está presente no ambiente, são modos de a gente estar presente, modos de a gente se representar. Os objetos que a gente tem apego também são, de certo modo, uma extensão de nós. Tem essa questão a partir de qual momento esse objeto vai trazer uma essência de alguém, a essência de enfim, à medida que esse objeto vai trazendo essa essência, à medida que ele vai se modificando de uma forma pessoal, então o significado, os sentidos, somos nós que damos. Então somos nós que vamos dar esses significados, esses sentidos, e somos nós também os responsáveis por essa transformação, pela transformação do objeto, seja ele físico, ou afetivo, ou imaterial, mas tem essa transformação, e somos nós que trazemos essa transformação. Eu acho que nesse momento que a gente inicia esse processo criativo. E esse momento ele vem ainda na percepção de como a gente vê, como a gente percebe. Então, esse modo de perceber é uma forma de você estar criando sensações, de você estar criando histórias, criando imagens, o seu imaginário. Então, isso é uma forma de criar também. Então, a gente vai ver também, tem outra coisa que eu achei muito interessante, foi essa relação com você e o violão, essa forma do teu é como uma extensão do corpo, né, por assim dizer, esses objetos, esses instrumentos que a gente tem. Então essa relação tua com o violão foi muito rica trazer também.
essa luta por estar sempre em busca desse aprendizado também, essa história de vida, e da gente estar percebendo também do que veio a instigar. Então, quando a gente pergunta ao que se destina a arte, qual o objetivo da arte, a gente pode também estar pensando em qual o nosso objetivo em aprender arte, qual o nosso objetivo em estar em contato com esse ambiente mais artístico. Então, se tu tem essa necessidade seja de tocar um instrumento, de aprender determinada linguagem, como a pintura, desenho, então tu necessariamente não vai se fazer a pergunta, mas o que é arte? Então, se tu está criando uma pintura, tu está fazendo uma pintura, um desenho, tu não tem essa pergunta em si, não é? Tu apenas faz. Então eu acho que essa questão do mas e arte vem como um ponto de fuga para depois. A gente cria porque tem uma necessidade constante em criar. Eu não sei exatamente como falar isso, mas eu acho que o ato de criar essa forma de esse é uma necessidade muito grande, essa necessidade de criar e dar um valor estético para o que é criado. Então, quando a gente tem essa relação com os sons a gente vai encontrar no ambiente, mas como a gente vai trazer essa composição enfim, uma composição mais harmoniosa, por assim dizer, como tu vai organizar esses elementos para que soe bem, como tu vai organizar esses elementos para que tua pintura fique vamos colocar bonita, fique esteticamente agradável para você. Então, como tu vai trabalhar com isso? Tu vai trabalhar com isso a partir dos referenciais que tu vai ter. Esses referenciais, eles vão estar dentro da cultura, porque tu vive em um lugar, esse lugar vai estar dentro de uma cultura. Então, e vai vir de outros aparatos. Esses aparatos vão surgir na medida que tu vai imergindo nesse ambiente, tu vai imergindo em outros contextos. Então, a gente vai ver que o contexto vai nos trazer significações e modos de compor, modos de criar, modos de operar sobre esses sistemas. Então a gente vai entender esse campo artístico como sistemas. A gente pode entender assim também, não é? Como sistemas. E a forma que tu vai organizar essas informações, porque tudo que é no ambiente é informação. Se tu vê uma paisagem que quer pintar, primeiro tu vai ver a imagem como informação. A informação a informação seria os dados como aquela imagem representa para tu, e tu tem que entender primeiro como aquelas informações estão organizadas e de como tu pode reorganizá-las para trazer esse valor mais harmonioso ou estético. Enfim, é uma questão muito mais ampla assim, se a gente for parar. E teve outra citação também, que eu peguei como citação aqui, que essa questão do meu apego, meu sentir, ultrapassa questões técnicas. Então, a gente vai ver que essa questão técnica não é um empecilho para você estar construindo essas imagens, esses produtos artísticos. Então, a técnica ela vai se desenvolvendo à medida que tu se permite a experimentação. E a experimentação ela vem como convite para a criatividade. Então, se tu tem dois elementos e tu sabe usar cada um de um modo próprio, cada um individualmente, tu vai criar experimentações onde tu vai juntar esses dois e vai ver a que ponto pode chegar com esses dois. Então essa criatividade ela vem como um convite à experimentação, de como tu pode estar experimentando esses elementos, desculpa gente, para além dessa questão técnica. Então tem pessoas em determinada linguagem que vão ter esse apego técnico, isso não é ruim. Por exemplo, a gente vai ver pinturas hiperrealistas, tem um apelo muito mais para a questão técnica. Isso não é ruim, isso é muito legal da gente estar vendo, porque tem certos momentos e tem certos lugares que vão ter esses conhecimentos em uma hierarquia. E esses conhecimentos vão ganhar valor dentro desse contexto. Seguindo, deixa eu ver aqui, a gente viu também uma relação também com a citação é o seguinte: um companheiro para as horas difíceis. A gente vê essa construção, esses processos de criação como um abrigo também, um abrigo para a gente estar refletindo e para estar transformando essas sensações que a gente está sentindo. Por exemplo, tem uma música do Djavan que é Santeiro, se não me engano,
acho que é Santeiro ou Milagreiro, mas enfim. Que tem uma parte da música que eu acho muito linda, que eu anotei para não esquecer. Ah, que é a questão do santo, do santeiro, que essa pessoa que cria essas imagens de santos, e em um determinado momento da vida dele, quando ele está prestes a se casar, ele é abandonado. Então tem toda essa construção da história do personagem, e ao final tem um refrão que eu acho muito interessante, muito instigante da gente estar pensando esse processo de criação dentro desse lugar. Que a frase é a seguinte, mais um santo para... Deixa eu ver aqui para não me enganar. Deixa eu ver... Mas um santo para esculpir é o que lhe vale, para evitar que o rancor suas ervas espalhe. Então a gente vê que esse processo de criação ele vem também como um refúgio, mais um refúgio para a gente estar se aproximando dessa... tendo uma visão aqui, uma visão minha. Por exemplo, esse santeiro é uma pessoa que vem a transformar esse material em imagens de santos. Então tem essa questão também da figura do santo dentro do contexto popular, dentro desse contexto mais religioso. Então, quando ele fala dessa questão de mais um santo para esculpir é o que lhe vale, para evitar que as suas ervas espalhem, então a gente tem pode estar pensando também nessa aproximação do, de um algo mais divino, que é exatamente essa questão de você estar se livrando desses sentimentos negativos e estar reassimilando dentro da sua experiência para transformar esse estado em um estado mais, não terapêutico, não só terapêutico em si, mas dar uma nova roupagem, por assim dizer, esse estado e trazer ele o mais próximo possível de um ato mais místico, um ato mais divino. Então, é o que a gente viu também na citação anterior, Sol 2021, que essa questão, deixa eu voltar aqui, senão eu esqueço e posso estar citando errado. Deixa eu ver, aqui. Mortal ou imortal? É uma questão do quanto o seu espírito é livre. Então a gente vai ver que dentro dessa criação artística, dentro desses processos de criação, a gente vai estar com o espírito livre. A gente vai estar de corpo aberto para receber essas informações. E não apenas recebê-las, mas estar transformando essas informações. E aí a gente segue com esse lugar de aconchego também, como a gente viu agora há pouco. E tem essa questão também que foi uma frase muito tocante, que é essa questão do o meu coração se enche de alegria quando acho que a relação aos lápis de cores e colorir também. Então tem essa questão do ato de felicidade em você estar criando, essa felicidade em você estar dando forma. E porque isso vem como uma intervenção. Então quando a gente está intervindo, a gente está compondo o nosso próprio lugar. E essa composição do nosso próprio lugar, ela vem com um preço muito alto, porque a gente vai estar se ligando a algo, a gente vai estar transmitindo a nossa aura, a nossa essência para aquela coisa, e vai estar também repensando nas nossas sensibilidades, o que é essencial também. Então, se a gente tem experiências, a gente tem esse intuito de querer perceber, e o que a gente percebe é um ato de escolha, então a gente vai ver que tem esse ato de potência, de criar potência, gerar potência e de estar exercitando as sensibilidades também, porque a gente percebe e a gente dá sentido através das sensibilidades. E, a gente viu também essa questão dos sapatos, que tem no início esse sapato se acompanhado por caminhos, então a gente tem essa relação também com caminhos, de uma história de vida. E teve um ponto importante também que eu acho assim, que foi essa questão, no caso, essa pessoa colocou as luzes, a luz de uma boate. E tem essa questão desse frenesi, dessa experimentação estética a partir disso. Eu vou ler o que ele colocou aqui, que é a seguinte: eu me encantava com aquela luz, e aquela energia que surgia no ar era um momento mágico. Tudo ao redor ficava com uma áurea de libertação e amor. Então a gente tem esse esplendor do momento. Então esse ato de criar, ele vem a partir dessa reflexão. Então não é apenas você estar é certo que tem esse estado de contemplação. Então a gente vai ver que a arte e esses processos dentro da cultura tem esse processo de fascinação. Mas para a gente criar, não é apenas ter esse fascínio de contemplação. A contemplação sugere um estado inativo ou inerte, tem várias conotações, mas tem esse estado mais
meditativo sobre o ambiente. Então você está lá predisposto a esses fenômenos e você está lá predisposto a encontrar beleza neles. Mas para criar é preciso que haja um processo de reflexão. E esse processo de reflexão é onde você vai estar analisando as qualidades daquele momento e as qualidades que você pode estar se utilizando para dar uma nova forma, para criar algo novo. Por assim dizer, algo novo é um pouco apelativo, mas para você estar criando. E, deixa eu ver aqui, voltando. Aqui, foi um trabalho que uma certa pessoa fez e ela coloca assim. Ela mandou a foto e diz: todas recebem o mesmo afeto e juntas criam uma paleta de cores. Ah, então tem essa relação também com essas coisas dos lugares que ela vai compondo como se fosse uma paleta de cores. Então, quando a gente vê uma paleta de cores, a gente vai estar, de certa forma, selecionando essas tintas, essas matizes, para que a partir delas você crie outras coisas. Então, tem essa questão de você estar selecionando para você misturar, para depois criar algo. Então, a gente vai ver que tem essa junção dos elementos justapostos também, como algo a inverter ou a dar um novo sentido. Então, a partir do momento que tu modifica o ambiente ou modifica a forma como as informações ou esses objetos estão no ambiente, tu vai criar uma nova forma de percebê-los. Então, isso também é uma ação sobre o ambiente, uma ação criativa. Essa própria forma de você estar modificando onde está cada objeto e dando novo significado, ele já compõe uma espécie de linguagem, então compõe uma certa forma de trabalho. E a gente vai, deixa eu voltar, tem foi falado nessa questão do lugar-abrigo, um refúgio contra a violência também. Então, algumas pessoas colocaram também que essa relação com a arte vem a partir disso, desse abrigo, desse lugar próprio. E a gente vai ver que quando a gente vai entra nesses processos, a gente vai criando um próprio lugar, para que a gente possa habitá-lo emocionalmente. Então, podemos ver dentro da história da arte vários pintores, vários escultores e várias pessoas que tiveram uma vida de violência, uma vida sendo com alcoolismo, pessoas que tiveram uma vida muito brutal e que isso repercutiu em sua vida, em suas criações. A gente vê, por exemplo, o Beethoven. Algumas pessoas falam que teve uma infância muito difícil com relação com o pai, que sofria violências, e o que o influenciou até aquele comportamento mais rabugento, por assim dizer. Eu não conheço, não tenho acesso às informações muito minuciosas, mas esses são pontos. A gente vai ver o Van Gogh também, que toda essa sensibilidade dele trouxe alguns estados como que podem ser caracterizados como depressão, explosões de raiva, e a gente vai ver que isso vem sendo mostrado na obra dele. Tem uma pintora também, a Artemise, se eu não me engano, acho que é Artemise, que alguns historiadores falam que ela sofreu violência, foi abusada e repercutia dentro da pintura dela essa ação da figura feminina sobre a masculina. Então, trazia essa ação que subjugava o personagem masculino. Então, eu não sei se estou falando besteira, me perdoem se estiver, mas a gente vai ver que a arte vem justamente como esse lugar, não a arte como geral, mas esses processos de criação vem como um estado, um lugar para você estar se apropriando dos seus próprios sentimentos e criando um próprio território, um território que vocês possam habitar emocionalmente, um território ao qual vocês possam no qual vocês possam se perceber e no qual vocês possam navegar como sujeitos que têm essa potência de criar e de modificar também. E em seguida a gente tem essa relação dos objetos também, com esses objetos com a carga afetiva, novamente voltando, que é justamente essa questão da herança, que ela tem essa questão dos relógios, vestidos, e com o relógio eu me identifiquei um pouco, porque esse relógio que vocês veem aqui atrás foi da minha avó, então foi algo que eu tenho muito contato afetivo com ele e coloquei aqui do lado, um lugar bem visível.
E é justamente a gente pensar também a presença ou outro modo que esses objetos podem vir a ter, a essência que esses objetos podem emanar a partir disso. Então a gente vai ver que dentro da história tem objetos que criam um certo fetiche para colecionadores, criam uma certa história, trazem uma certa essência, trazem uma certa é, carga afetiva sobre a gente. Então tem objetos que mexem com nós, que mexem conosco em um âmbito muito mais singular, muito mais afetivo. Isso vem também a elencar traumas e sensações. Então tem essa questão de você estar com tá reatribuindo valores e de você como você percebe cada coisa. É algo muito subjetivo. Isso vem a ser justificável também dentro dessa questão da leitura de obras de arte. Cada um vai ler de um jeito. É importante também, quando a gente estiver nesse momento, não buscar pensar o que o pintor, o autor quis dizer, mas se perguntar o que eu posso aprender com isso, o que eu posso aprender com essa imagem, o que eu posso aprender com o que foi feito pelas mãos dessa pessoa. E deixa eu ver. Ah, tem essa questão da roupa também, que a roupa e o corpo também foi da mesma pessoa, tem essa questão muito singular também desse. Ele colocou aqui o lugar cultural do objeto afetivo. Eu achei muito interessante também e muito rico essa tua colocação desse o lugar cultural do objeto afetivo. Então a gente pode estar pensando também como essas relações são construídas e com toda essa carga, vamos colocar numa carga semântica, a gente vai se apropriando de certas palavras que não têm um sentido exato dentro do que eu estou falando, mas enfim, tem essa linguagem, esse sentido mais prático, mais subjetivo de como a roupa nos protege, como a roupa vem a nos trazer uma certa visualidade, e nesse caso, a roupa que protege o corpo, a roupa que veste esse corpo, que traz essa relação afetiva com o lugar, com o ambiente, com o outro também. Ah, deixa eu ver. A cultura é uma regra, a arte é exceção. Então, não, é uma frase um pouco forçosa, não é, gente? Então, se estendendo um pouco assim a aula, mas como vai ser a última, vai ser um pouco mais longa. Enfim, eu tava pensando assim, algumas pessoas não enviaram imagem, por exemplo, a do violão. Fiquei muito curioso em ver esse violão, porque a gente tem esse interesse, não é? A gente está ouvindo a história e tem esse interesse de estar pensando a imagem, de ver a imagem, de você estar olhando para aquilo que a pessoa está escrevendo. E olha, gente, a gente chega ao fim nessa última aula, nessa sexta-feira, e agradeço a todos pela presença, foi muito bom estar com vocês, receber as atividades, poder estar pensando junto com vocês. E lamento também não poder ter esse espaço para uma interação mais imediata, mais espontânea, sendo na mesma decorrência que as aulas estavam sendo gravadas, ou que, enfim, nesse contexto. E é importante, só para a gente fechar aqui, para não ficar muito longo para vocês, pensar também essa questão da cultura, da nossa cultura, do nosso lugar, porque muitas manifestações culturais que estão presentes e muito material importante para nossa história que a gente desconhece, e muitos materiais, muitos objetos que a gente não tem interesse em buscar compreender. Dentro da oficina teve esse pequeno ponto negativo, que não foi estar mostrando esses objetos, não está mostrando também algumas obras para a gente estar pensando nesse aparato cultural, nesse aparato artístico, e, e pensar também em quais imagens compõem o nosso estado cultural, o nosso estado da cultura. A gente, por exemplo, agora a gente teve lives mostrando todo o acervo do Malk, e a gente também tem um espaço muito amplo para a gente estar percorrendo. Por exemplo, os povos indígenas, eles estão sendo praticamente esquecidos. A gente quase não tem um contato, conhecimento do que são, essas culturas indígenas, do que cada uma produz. A gente tem uma visão muito preconceituosa, muito subjetiva a partir disso,
indivíduos e seres humanos também, gente. Então é importante a gente estar sempre se permitindo essa busca em olhar para fora, olhar para o outro. Então, quando a gente tem esse ato de criar, a gente vai ver que é um ato que vem, que você vai trazer informações de dentro para fora e de fora para dentro. Então tem essas duas formas, esses dois modos, essas duas dimensões de você estar em contato com o ambiente. Então a gente pode ver, pode interpretar como uma leitura da Clark, Lydia Clark, que ela vai falar que esse ato criativo, não sei se cabe no contexto, mas é um ato de introjeção no qual você vai reprimir todas as informações dentro de você e ao medida que você vai reprimindo, você vai estar pensando nessas qualidades, você vai estar refletindo e só então você vai estar colocando para fora, você vai estar expressando-as. E é importante, além de tudo, a gente estar sempre em contato com essas novas formas, que isso vai nos agregando um aparato visual, um aparato expressivo, artístico muito maior. Então, espero que todos tenham gostado desse mini curso, que foi mini mesmo. A gente teve 5 aulas, todas com um tempo muito reduzido de aula. E espero que tenham gostado. Hoje não vai ter nenhuma atividade. É, as, enfim, tinha dizendo que seriam 5 atividades, mas foram apenas 4. E de finalização mesmo, eu queria que vocês estivessem pensando de como foi esse processo, que vocês acharam interessante, de críticas que vocês tenham e que queiram compartilhar, e do que vocês acharam que pode ser melhorado dentro desse contexto, desse lugar. E agradeço a todos pela presença, agradeço a todos pela atividade, por estarem sempre contribuindo para que a gente tivesse esse momento. E, ademais, desejo a todos uma ótima sexta-feira, espero que estejam todos bem. E também gostaria de desejar um ótimo final de semana a todos e um grande abraço.